Boa noite a todos. Estamos no ar com o Adult Morumbi. Vamos fazer uma live com Denise Gonçalves e Ricardo Granja, diretor superintendente da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste e ex-prefeito da Regional Butantã. Os dois vão conversar sobre os desafios do comércio em seus negócios para os próximos meses. Entrando, Denise Gonçalves. Boa noite, Denise. Boa noite, Paulo. Boa noite para quem está nos ouvindo. Vamos colocar o Ricardo agora. Olá, Ricardo, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Denise. Tudo bem com vocês? Boa noite, Ricardo. Tudo ótimo com você? Tudo bem, graças a Deus. Tá bem. Bom, antes de mais nada, assim, é até interessante, né? Agora, 20 anos depois que nós temos a Dolce impressa, nesse momento aqui a gente está inaugurando o nosso canal no YouTube, o nosso canal digital. E é muito interessante, né? Porque eu sempre brinquei que a gente dava voz para as pessoas através das páginas impressas, e agora a gente dá voz mesmo, né, uma oportunidade super bacana aí que a tecnologia está nos trazendo, de poder realmente, efetivamente, dar voz para as pessoas, e, enfim, é um prazer começar esse nosso canal aqui contigo, Ricardo, no momento em que a gente tem a oportunidade de continuar a missão da revista, né, nós sempre quisemos dar voz para as forças vivas da região, para quem faz a região, a engrenagem da região andar, correr, então é um prazer poder fazer isso nesse momento aqui, em que a gente está num período pré-eleitoral, e enfim, vamos continuar cumprindo a nossa missão nesse nosso novo canal aqui. Eu vou apresentar você, Ricardo, para quem ainda não te conhece, né, o Ricardo Granja, nosso convidado. Ele é um empresário, ele é administrador de empresas e é um economista paulistano. Ele foi prefeito regional do Butantã, superintendente da Associação Comercial de São Paulo, ele foi na Distrital de Pinheiros e também na Distrital Sudoeste, que abrange a nossa região aqui, né, os bairros Butantã, Morumbi, Vila Sônia, Rio Pequeno, Raposo Tavares, e também vai até o Jaguaré, né? Ele também tem outras ligações aqui com a nossa região, né? Inclusive porque ele é diretor de Relações Institucionais e de Comunicação do São Paulo Futebol Clube, o nosso time de bairro, né? Tricampeão mundial, o nosso time do bairro aqui. 3 vezes. Né? Tricampeão mundial. É o nosso time do bairro. Então, e nesse momento aqui, Ricardo, você, enfim, né, prepara a sua pré-candidatura, né, à Câmara dos Vereadores. Teremos eleições aqui no dia 15 de novembro. E para nós, enfim, como eu estava comentando, a Dolce procura abrir esse espaço para que o morador possa conhecer um pouquinho do pensamento e das propostas de quem virá nos representar, né, possivelmente, das pessoas que vão nos representar perante aí o poder público, né? Então, bem-vindo quem está assistindo esse novo espaço da Dolce, né, no nosso canal no YouTube. E, Ricardo, super obrigada por você ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo, bem-vindo. Obrigado, Denise, boa noite a todos os amigos, é uma grande honra estar com vocês. Acompanho a revista há todos esses 20 anos, sempre muito informativa, importante para a nossa região. Então, eu me sinto honrado de estar com vocês e o seu público. Parabéns. Muito obrigada. Vamos lá, né, para o nosso bate-papo, né? Então, Ricardo, você é um empresário com larga experiência, né? Você hoje lidera a superintendência da Associação Comercial aqui de São Paulo, na Distrital Sudoeste, e você acompanha de perto, né, os desafios enormes, né, que os empreendedores locais estão enfrentando aí por conta de todas as anomalias, né, que essa pandemia do coronavírus acabou causando, né? Você tem números ou alguma ordem de grandeza que a gente possa entender o impacto causado no comércio aqui da região com essa pandemia?
Olha, Denise, o que eu posso dizer a você, todas as associações comerciais distritais que eu exerci o cargo de superintendente, como o de Pinheiros, lá teve problema. Lá eu peguei, de repente, o metrô entrando no bairro, parando o comércio, o buraco da estação Pinheiros, que foi uma catástrofe, matou muitas pessoas. Tivemos o problema do PCC naquela época, fechando o comércio. Hoje, eu aqui na Distrital Sudoeste, temos o problema da pandemia, que foi uma coisa que deixou o mundo, a cidade, de cabeça para baixo, né? Os números reais nós não temos, por quê? Ainda está sendo levantado o grau que pegou isso. O maior setor prejudicado foi de serviços. A nossa região, ela é muito grande, você tem muito comércio, micro e pequenos empresários, mas bem distantes um do outro. Nós não temos uma rua, por exemplo, como a Teodoro Sampaio, segmentada, Cardeal Arco Verde, Brigadeiro Faria Lima. Aqui, como nós temos 6 distritos, eles se espalham bem. O número que nós temos é que, realmente, empresas fechadas, a quantidade enorme, prestação de serviços totalmente parada, escolas, bufês, academias, e completamos hoje, praticamente, 6 meses desse isolamento. O que a Associação Comercial fez como um todo? Nós somos 15 distritais na capital. O presidente Alfredo Cotait, que tem feito um trabalho muito grande na presidência da associação, na inovação, transformação, acompanhou de perto todo esse problema e colocou os superintendentes para atuar em cada região. Por exemplo, quando foi feito o protocolo para abertura, o ensaio de abertura do comércio, das empresas, a Associação Comercial foi a primeira entidade a entregar, preocupado com o que estava acontecendo. Estamos pedindo para que o consumo seja no comércio local, na região, de preferência para pequenas e médias empresas, é que sustenta a economia do país e da nossa cidade. Quando eu falar país, vamos falar cidade de São Paulo, porque o que nós estamos nos interessa. Então, a Associação Comercial atuou muito, está atuando. Criamos cartilha para mostrar ao comerciante como se comportar, ao próprio consumidor que lá entra em seu comércio. Entregamos máscaras, estamos com atividade de comércio agora também, e para bancos. Temos na nossa sede a Sicredi, que está permitindo ao associado que possa vir, levantar um empréstimo, um capital de giro. Então, a Associação Comercial está se movendo muito. Está também ao lado de outras entidades, parceiras nossas, como o FEComércio, outras entidades. Entendi. E quais que você enxerga que serão, assim, os principais desafios, né, do comerciante, vou chamar de pequeno, mas eventualmente do comerciante local, né, nessa retomada de atividade, mas com a economia ainda lenta, né, isso é perceptível no dia a dia, a gente conversa com um, conversa com outro e percebe que realmente ainda não está havendo uma retomada robusta. Quais que você acha que vão ser os principais desafios? Olha, a economia já vinha andando de lado, tentando se recuperar, começando a dar um sinal. Chega em março, acontece tudo isso. Então, o que a gente está prevendo, vendo, e não consegue entender como que, por exemplo, os órgãos públicos, em especial a prefeitura, não houve uma conversa com os empreendedores. O problema do IPTU, que é altíssimo na cidade de São Paulo, entrou cobrando a TFE, que é a taxa de fiscalização de estabelecimento, e nem estabelecimento aberto nós tínhamos, está cobrando. É um valor que varia de R$150 até 10 mil. Você estava fechado e vai ter que pagar essa taxa. Não houve uma renegociação para o IPTU, para os impostos municipais. Então, realmente, o empresário ficou só. A dificuldade
e você conseguir um empréstimo, você alongar uma dívida. Então, tudo isso veio uma somatória. As economias que alguns empresários tinham foi se acabando, a caixa d'água foi abaixando. Então, agora a situação é crítica. Abriu-se o comércio em 6 horas, agora passou para 8 horas. Quer dizer, uma recuperação lenta, mas nós temos que ter realmente fé e apostar no comércio local. O comércio local é a grande saída. E a nossa região é rica. Nós temos muitas pessoas, estão distribuídas as regiões, mas temos muitas pessoas, 500 mil habitantes na nossa região. Então, vamos ver se nós entramos numa linha que possa novamente voltar à economia. Você enxerga também, você tem em perspectiva, aí, na tua visão, também quais que podem ser, assim, oportunidades para os pequenos empreendedores locais? A gente vê, por exemplo, uma categoria ali como as empresas de logística, elas têm algum fôlego, porque elas foram alimentadas com toda essa questão das compras online e possivelmente vão continuar com fôlego, aí vão continuar crescendo. Você enxerga algumas outras oportunidades lá dentro da associação comercial? Existe algum radar, ou até vocês com a própria experiência de enxergar, isso aqui vai crescer, seria bacana se um comércio local, ou uma rede de empreendedores locais seguisse esse caminho para poder atender alguma demanda que eventualmente a gente possa imaginar que vai acontecer, vai aparecer? Isso está em perspectiva para vocês? Olha, nós estamos em estudo, sim, nós temos um grande economista, que é o professor Marcel Solimeu, que é o grande economista da Associação Comercial, se debruçando em números, se debruçando novas oportunidades para os comerciantes. O que nós podemos fazer? A Associação Comercial, na capital de São Paulo, 15 distritais. Então, voltando, nós temos em cada distrital uma agência da Sicredi, que permite ao associado você ter juros baratos, capital de giro. Recentemente, criamos o AC Crédito. O AC Crédito permite você descontar os seus recebíveis no valor até R$50 mil, rápido. Você entra em 2, 3 dias, é analisado sua ficha, seu crédito, e já é liberado. Então, essas ações da associação comercial é que facilitam o empreendedor. Na nossa sede distrital, nós temos um posto da junta comercial, com valores mais diferenciados, para o empresário atualizar seu contrato e etc. Temos a certificação digital, também facilitando com preços diferenciados. Então, e criamos agora, recentemente, a Faculdade do Comércio, que permite aos associados, seus funcionários, colaboradores, poderem fazer curso universitário com um valor muito diferenciado de mercado, tecnicamente. Transportes e logísticas, marketing. Então, isso é o que nós estamos criando de oportunidade para uma inovação, para essa transformação para o mundo pós-pandemia. Certo. Capacitação, então, né? Procurar capacitar e trazer informações novas para os associados, é isso? Isso, e criamos também uma câmara de CBMAI, que é onde você permite você conversar com o problema dos processos que você tenha, tudo mais, e essa câmara brasileira que nós temos de negociação, de juntas, você permite um custo bem menor. É uma câmara de mediação, né? Entendi. Eu vejo assim, aqui no bairro também alguns movimentos, a gente vê os empreendedores procurando se unir, criando um grupo de apoio, por exemplo, a Associação Sussumo em Ação, que é dos comerciantes aqui da rua Deputado João Sussumo Irata, e até bacana aqui, porque a gente teve a participação aqui da Marina, da Viver Morumbi,
E a gente vê que, apesar de todos os desafios, ela também, assim, preocupada, falei, nossa, como é que é a questão da coleta seletiva na nossa rua? A gente tem papel para reciclar, a gente tem uma porção de coisas, a segurança. Então, assim, o empreendedor, ele quer crescer, mas ele também tem um olhar coletivo, né? A gente percebe isso quando a gente vê solicitações, perguntas como essas da Marina, né? Então, aí, ao mesmo tempo, a gente vê o quê? Entre compras online, que cresceram demais, e em ambientes fechados, como os shopping centers, né? Como é que você enxerga a sustentabilidade do comércio de rua, né? Assim, baseada, né? Essa sustentabilidade, ela pode ser baseada em quais pilares? Quais que você vê? Perfeito. Eu acho que o comércio de rua é essencialmente importante, e a organização que vocês têm nessa recém-criação de uma associação, né, da deputada Sussumo, não é isso? Vocês criaram uma associação. Isso é importante porque ativa bem o comércio local. Mas o que nós precisamos bem é do poder público ajudar que não tenha esses funis que prejudicam o comércio local. Tipo, estacionamento, o problema de ruas, inversões de mãos. Então, nós temos que ter condições de estacionamento, temos que ter condições realmente de segurança nas ruas, e essas associações criadas por diversos comerciantes, vocês têm aqui no Morumbi, nós temos no Jardim Bonfilioli, nós temos em vários bairros aqui da região, porque a região é muito complexa. Nós temos 6 distritos, 146 bairros. Então, em vários bairros tem essa associação. Então, isso é muito importante porque une o comerciante, 10, 15, 20, e facilita as ações de uma política macro. Entendi. Bom, você também foi prefeito regional, né, aqui da região Morumbi, Butantã. Assim, qual foi o Morumbi, eu vou chamar de Morumbi, né, que é o nosso grande coração de mãe, né, que muitos bairros cabem dentro do Morumbi, né? Qual foi o Morumbi que você teve a oportunidade de conhecer nessa a tua gestão de prefeito regional? Foi 2018 e 2019, né? Acho que foi isso. Então, qual que foi esse Morumbi que você conheceu? Olha, você exerceu o cargo, que na época era prefeito regional. Daí mudou o nome, hoje é subprefeitura, subprefeito. Mas quando eu fui prefeito regional, realmente a experiência foi maravilhosa, porque eu pude atuar de uma maneira muito transparente, dando respeito ao cidadão, ao contribuinte. O nosso Morumbi, que contempla, como você fala, Prefeitura Regional do Butantã, você pega 5 grandes distritos: Butantã, Morumbi, Vila Sônia, Rio Pequena e Raposo Tavares. Quando você fala Morumbi, contempla também a Cidade Jardim. Então, foi um trabalho que eu pude fazer pelo fato de eu conhecer a região e entrar com esse binômio, respeito ao cidadão, respeito ao contribuinte, eu pude ter ações importantes na região. No caso de zeladoria, que estava muito abandonado, procuramos de uma ordem de planejamento, você atender decentemente 156. O que se vê hoje são números estatísticos. Você diz que quando você consegue 156, que é o canal de entrada de qualquer reclamação para a prefeitura, seja de onde for, gera um número de protocolo, em cima desse protocolo você vai executar o serviço. Hoje que se vê, o protocolo é zerado e não é executado o serviço. São números estatísticos. Na minha época, nós fazíamos cumprir o protocolo. Tem que se trabalhar. O que a gente vê é que essa prefeitura hoje trabalha muito com números estatísticos. Então, nós precisamos realmente ter o homem público olhando pela zeladoria, olhando pela região. Nosso Morumbi é muito grande. Nós temos hoje vários bairros que fazem o complexo do Morumbi. Então, eu acho que exige muito do subprefeito atuar, acompanhar, estar próximo. Nós temos Paraisópolis, que divide uma pequena parte pertence à subprefeitura do Butantã e a grande parte à subprefeitura do Campo Limpo.
Então, isso dificulta um pouco o trabalho por essa divisão. Mas, quando eu fui prefeito regional, nós tínhamos que atuar de uma maneira. Não tem cabimento você pintar um lado as sarjetas, do outro lado não pintar porque pertence a outra subprefeitura. Tem que se dar um jeito nisso. É muita burocracia, né, que acaba emperrando, né? Aliás, nós tivemos juntos, né, Ricardo, numa reunião com o prefeito Bruno Covas, né? Tivemos. No ano passado, se não me engano, em que até eu fui junto com a Rosa Richter e a gente foi, enfim, pediu uma porção, a gente fez uma porção de solicitações e sempre trazendo à tona essa questão da possibilidade da criação da subprefeitura, na época da subprefeitura, né, há 10 anos que se faz essa solicitação para a Prefeitura de São Paulo, mas que seria hoje a Prefeitura Regional do Morumbi. Mas nós sabemos que essa é uma possibilidade praticamente nula, né, porque não dá para imaginar que alguém daria uma subprefeitura para o Morumbi, né, então não seria muito possível isso. Mas como que você enxerga que pode ser essa divisão geográfica para ser mais produtiva, para ser mais assertiva realmente com as peculiaridades da região que nós temos, né? Ali não só Butantã, a gente tem Paraisópolis, tem uma porção de outras comunidades, né? Por exemplo, aqui, onde nós estamos, Giovanni Gronchi, perto do Shopping Jardim Sul, a gente divide com o Capão Redondo, né, que é a subprefeitura do Campo Limpo, são demandas absolutamente diferentes. Então, você enxerga que será possível ter um olhar um pouco mais lógico, né, um pouco mais coerente, talvez, numa próxima, num próximo, sei lá, com o próximo prefeito, numa próxima gestão, você enxerga que vai ser possível esse assunto voltar à tona e ter algum tipo de solução? Olha, eu entendo da seguinte maneira, eu estive lá dentro e presenciei, inclusive, todas as outras subprefeituras, o pessoal está se aposentando, não está havendo uma renovação do quadro, concursos públicos, então as prefeituras estão ficando quase vazias, as subprefeituras. Então, a criação hoje de uma subprefeitura vai demandar muita despesa, pessoal que não se tem, movimentação que não se consegue. Hoje, para você conseguir um engenheiro, alguma coisa, numa subprefeitura, é uma dificuldade. Para você ter uma ideia, Denise, a nossa região tem o maior número de praças da cidade de São Paulo, 528 praças. Maior número de áreas verdes. 500 mil habitantes, 92 favelas. Nós temos 2 engenheiros agrônomos para acompanhar tudo isso. Mas por quê? É uma dificuldade. Não tem quadro, não tem renovação. Imagine criar mais uma. Então, eu acho que nós estaremos criando mais um problema do que resolver o problema. Então, eu entendo que uma distribuição melhor geográfica da região, você ampliaria mais a do Butantã e joga outra parte para o Campo Limpo, que é o caso do Capão Redondo. Então você pega, por exemplo, Paraisópolis hoje. Nós vamos até o Ladeirão somente. Dali para dentro é Campo Limpo. Então, de repente, você faz uma melhor distribuição geográfica, territorial, e consegue atender melhor as demandas, e a outra subprefeitura pega a outra região, porque você se divide na Giovanni Gronchi. Então, eu acho que a criação da Morumbi, talvez nessa próxima legislatura, não vai ter, não. Não dá para imaginar, né, que vai ter algo rápido. Essa tua experiência na Prefeitura Regional do Butantã, ela acabou te inspirando, de certa forma, a buscar essa pré-candidatura, pensar em disputar as próximas eleições? Olha, com certeza, porque eu percebi o seguinte, quando você assume um cargo de tal relevância importante, e foi grande honra eu ser prefeito regional, diria para você, acho que foi um dos cargos, talvez, maravilhoso, porque você pôde entender a cidade, você pôde conhecer as reais necessidades da população.
você pôde atender a população. Foi uma coisa incrível que aconteceu na minha vida. E eu entrava para trabalhar assim, Denise, entrava na prefeitura pensando, hoje é o primeiro dia de trabalho, saía de lá, hoje é o último dia. Então, todo dia eu estava inspirado, e queria melhorar, e aí passou-se as pessoas em volta, as entidades que começaram a nos acompanhar, todo o relacionamento, a sociedade civil organizada, passou a insistir para que eu pudesse ser candidato. Então, hoje existe uma pré-candidatura, haverá ainda a convenção, mas nós estamos trabalhando firmemente para isso. E que, se Deus quiser, corra tudo bem, eu quero ser um bom representante. O importante é você ser novo na política com experiência. Porque se fala muito em novo, mas não tem experiência. E eu exerci vários cargos, tanto na administração pública municipal, estadual, federal, iniciativa privada. Então, eu posso dizer que nunca fui eleito, nunca tive um cargo eletivo, mas sou novo com experiência, com responsabilidade. Ricardo, sabe que assim, tem um assunto que é um ponto nevrálgico aqui na região. A gente sabe que ela é uma questão de governo de estado, não é uma questão de prefeitura, que é a questão da segurança. O que você enxerga que pode ser possível fazer para se melhorar? Quando a gente fala em melhorar, eu sei que é um sistema tão cheio de não amarras, mas de nuances. O que a prefeitura pode fazer? Ela tem várias coisas que ela pode fazer, né? Também para colaborar na questão do aumento da segurança numa região. O que você acha que poder... Falando aqui para o pessoal do Morumbi, porque realmente segurança é algo que pega no coração de todo mundo, é o denominador comum de todo mundo. Todos, a questão da segurança. O que você enxerga que a prefeitura... Eu acho que a prefeitura pode fazer, sim, muita coisa, mas não vai resolver o problema. Esse é um problema de governo, de política do Estado. A prefeitura pode colaborar muito com a zeladoria. Você tendo uma zeladoria perfeita, onde existe poda de árvores, deixa a rua clara, iluminação pública, que é fraquíssima. Aí, em conjunto com o governo do Estado, a polícia militar nossa é ótima. A polícia militar trabalha bem, são homens capacitados. O que precisa é eles terem uma ordem de trabalhar como se deve. Mas a prefeitura, você tendo a Guarda Civil Metropolitana atuando mais, são profissionais bons, precisam orientação, aonde vão atuar. Zeladoria, iluminação, isso já é uma grande ajuda para a polícia. E para nós, como contribuintes, nos sentimos mais seguros. Você entra numa rua onde existe uma claridade, árvores cortadas, sabe que não tem nada escondido atrás, carros abandonados, você recolheu o carro. Tudo isso é zeladoria. Então, tendo uma zeladoria séria, perfeita, colabora muito. Entendi. Bom, pelo que eu até vim acompanhando de você virá com propostas, né? Se você realmente vier como pré-candidato, você está desenvolvendo propostas ligadas realmente ao empresariado, de certa forma, né? Com um lema como mais empresas, mais empregos. A criação e até a manutenção, né, de empresas, ela depende de muitos fatores também, né? Como uma desburocratização, né, de todo um sistema que é muito penoso para o empreendedor. Ele se vê amarrado numa teia em que você depende de tantos papéis e de tantas pessoas e de tantos carimbos e de tantas dificuldades e você tem que estar o tempo todo provando e tirando licenças e pagando taxas e, enfim, é tudo muito burocrático. Parece que o empresário ele tem que provar que ele não está mal intencionado, né? Ele fica preso numa teia, né? É muito difícil para ele, né, para o empreendedor lidar. Qual que é a tua visão, né, em relação a isso? Como é que a gente pode pensar em mais empresas com essa máquina tão emperrada que o empresário tem que lidar hoje? Você definiu bem.
É uma máquina emperrada. Por isso que o slogan dessa minha pré-campanha é mais empresas e mais empregos. A hora que você tiver mais empresa, valorizar a empresa, valoriza o emprego, você vai ter mais social, você vai ter mais saúde, educação, a cabeça controlada do indivíduo, está trabalhando, está recebendo, quer dizer, a família está amparada. Então, nós precisamos fazer com que realmente essas travas que impedem o crescimento das empresas, porque você abrir uma empresa é fácil. O problema é você tocar essa empresa, como você faz para decolar. Porque até então, você abre, vai, entrega a documentação, daí você tem o problema de licenciamento, você tem o ABCB que emperra, exige coisas difíceis. Então, nós precisamos quebrar, ainda mais nesse momento pós-pandemia, que com a graça de Deus estamos entrando, vamos sair dessa, mas o que emperra mesmo é a burocracia. A burocracia atrapalha, vamos trabalhar de que maneira também reduzir o IPTU. O IPTU hoje é injusto. Você paga IPTU muito maior que o teu aluguel. Não pode ser, ninguém aguenta, o empresário não aguenta. Daí o empresário sai o quê? Sai para sonegar. Daí vai a fiscalização, cobra dele. Então vamos parar isso. Isso é uma coisa enxuta. Dá valor à empresa, empregado, que gera o social bom. Entendi. Uma coisa que... Pois não, pode falar, Denise. Não, continua, conclui, por favor. Não, é exatamente isso. É você valorizar, e eu volto a dizer, o trabalhador tem que trabalhar próximo de casa. Não tem condição do problema do transporte, a dificuldade que é o transporte. A pessoa sair de um ponto, atravessar a cidade, passar 3 horas para ir, 3 horas para voltar, não fica com a família. Isso daí é uma realidade. Eu estou falando de uma maneira realidade mesmo. Precisamos melhorar. Precisamos de uma Câmara Municipal séria, com vereadores que atuem, que gostam da cidade. E um prefeito que goste da cidade, que queira governar, que conheça a cidade, que tenha secretários bons, que conheçam e queiram ajudar a cidade. Entendi. Realmente, sim, são muitas as questões, né? O papo poderia ir bem longo, né? Se a gente for olhar cada detalhe, porque assim, eu estou te perguntando bastante em relação ao comerciante, ao empresário, até pela tua experiência e por você ser da associação comercial, mas temos realmente tantas pessoas, né, convivendo aqui nesse universo que é o Morumbi, que realmente é um pequeno recorte de Brasil, em que eu até fico pensando, quando você estava falando, as pessoas às vezes passam horas dentro de um transporte público para chegar no seu trabalho, e depois outras horas para voltar para casa, numa falta de qualidade de vida absurda, né? Então, assim, um empresário local que empregasse pessoas próximas, ele poderia ter algum benefício? Sim, ele tem que ter uma contrapartida. Essa contrapartida tem que ser uma contrapartida fiscal, que é o bolso do empresário. Ele tem que ter as suas facilidades por empregar, conservar o emprego local. Isso daí nós temos que estudar, temos que ver o que leis já existem e não são cumpridas, porque o problema não é criar lei, Denise. O problema é você fazer cumprir. Lei tem bastante. Talvez leis desnecessárias. Precisa ver o que existe lá. Precisa abrir o baú da Câmara Municipal, ver as leis que existem e fazer que facilitem a vida do morador de São Paulo. Entendi. Bom, nós teremos aqui agora, qual que é a tua perspectiva? A gente vai entrar em campanha daqui a poucas semanas, né, e teremos pouco tempo. Tem muita gente, né, querendo enfim, chegar e pleitear um espaço ali. O que assim, você que olha a nossa região, você teria, qual que é o teu olhar especial para nós aqui, para toda a nossa região, para os nossos empreendedores, para os nossos moradores de todos
de todos os cantos aqui. O ideal seria, Denise, que tivesse o voto distrital. Né? Eu sou amplamente favorável, você cobra, é mais fácil você fazer a campanha e você vai se dedicar 100% àquela região. Você sabe aonde mora o deputado, o vereador. Agora, não havendo o voto distrital, nós vamos ter que desdobrar. Primeiro, é atuar muito na região. Como eu fui prefeito regional, conheço os problemas, moro aqui há mais de exatamente 25 anos, eu vivo o dia a dia. E também eu tenho um olhar para a cidade. Nós precisamos olhar a cidade porque algumas coisas que acontecem aqui não interessam a Guaianazes, mas num todo interessa a cidade de São Paulo. Então nós temos que ter o bom senso, conhecimento e a experiência de como trabalhar na Câmara Municipal visando o bem-estar local, onde você vive, aonde tem muitas empresas que estão precisando. As dificuldades são enormes. E falo mais uma vez, o prestador de serviço é que mais sofreu com a pandemia. E nós precisamos dar um jeito de levantar isso, melhorar isso. Ricardo, teria algum contato seu, algum canal que alguém possa conhecer um pouco melhor o teu trabalho, o trabalho da associação comercial, o que eventualmente você vindo realmente a formalizar a sua candidatura, que as pessoas possam te conhecer? Lógico. A nosso e-mail é demudo@acsp.com.br e o telefone é 3180 3772. E o meu pessoal é @rigranja007. Perfeito, perfeito. Uma última questão aqui que nós temos uma pessoa, Flávia Marques, ela comentando aqui na nossa live sobre o quão difícil é a Giovanni Gronchi dividindo o espaço de ônibus com os veículos, né? Realmente é uma questão muito delicada, né? A Giovanni, ela é um corredor de passagem para quem vem de toda a região sul e quer acessar o centro. Então, na verdade, assim, a minha opinião é de que o que faltou foi metrô mesmo, subterrâneo, em que as pessoas pudessem parar o carro antes de acessar a Giovanni Gronchi, pudessem chegar até a região central pelo metrô, que seria um transporte correto, um transporte mais certo, né? Mas a prefeitura, você conhece alguma coisa dos planos da prefeitura? Esse corredor de ônibus, ele vai continuar, né? Existe algum outro plano que você conhece para melhorar? Que é um absurdo. Esse metrô São Paulo-Morumbi, você não tem nem aonde deixar uma pessoa. Não tem uma baia que você deixe o seu filho, o seu pai, enfim, você não consegue. É um absurdo. Fizeram, não sei quem foi o engenheiro que planejou isso. Você não tem um estacionamento em volta do metrô. Nós temos aí um crescimento da região totalmente desordenado. Por isso que a Associação Comercial de São Paulo, nossa distrital, nós criamos anualmente um fórum de desenvolvimento regional para tentar amenizar os problemas que existem. Então a região cresceu de uma tal maneira e não se expandiram as ruas, as avenidas. Então você pega uma Giovanni Gronchi, que você tem ali uma linha, não um corredor, mas você tem uma faixa de ônibus que funciona das 6 às 9 e das 17 às 20 horas. É um ponto de estrangulamento, não tem jeito, porque se você passar às 6h30 da manhã na Giovanni Gronchi, e eu passo muito para conhecer, para ver os problemas, os pontos de ônibus lotados. Se não tivesse essa faixa, ficaria pior ainda. Como que você vai colocar as pessoas no ônibus, parado, o veículo realmente passa em cima da faixa do ônibus? Então, eu acho que esse convívio tem que ter um pouco de tolerância, harmonioso, por 3 horas, vamos facilitar o trabalhador. Nós temos 2 comunidades, 2 favelas grandes, de um lado Paraisópolis, do outro lado o Jardim Colombo.
E não é fácil. Nós precisamos ter essa tolerância. Eu peço a todos. Agora, vai de uma política da prefeitura, né? Sim, sim, sim. Bom, a gente aqui está já no finalzinho de agosto, né? Quase. Eu já comecei a ver panetone no mercado. Já a gente já tá se falando no Natal e tudo mais, né? E, enfim, como você acha, né? Queria a sua opinião, como você acha que o Papai Noel vai se comportar aí com os comerciantes, né? Locais? Você acha que ele vai ser um Papai Noel generoso ou vai ser um Papai Noel comedido? Como é que você vê? Olha, primeiro é pedir ao Papai do Céu que o Papai Noel venha e nos deixe com muita saúde e consigamos chegar até lá, né? E se Deus quiser, todos que estão nos ouvindo aqui vão chegar lá. Quanto ao comércio, nós estamos agora praticamente no mês de setembro, reaquecendo, voltando às atividades. Eu tenho visitado alguns comércios mais distantes da nossa região aqui, eles estão voltando lentamente. Eu creio que não vai ser um comércio igual anos anteriores, evidentemente, mas eu acho que vai estar bem querendo aquecer e depois o ano que vem, com a vinda da vacina, tudo mais, a liberação, eu acho que se Deus quiser, nós vamos entrar no eixo. Se Deus quiser mesmo. Tá certo, Ricardo. Olha, muito obrigada pela sua participação. Vocês têm algo a mais que você queira complementar, que eu não tenha perguntado, você fica à vontade. Não, eu que quero agradecer a você, a todos os ouvintes, a todos os seguidores da tua revista. Volto a dizer, de coração, muito honrado com essa entrevista, com esse bate-papo totalmente informal. Agradeço a todos e quero contar com o apoio de vocês. Muito obrigada, vamos lá. Mais empresas e mais empregos. Isso aí. Sorte, sucesso, muita inspiração para você e para todos nós, e que realmente a gente tenha bons momentos, momentos melhores daqui para frente, né? Tem sido bastante desafiador para todos, mas que venha um momento de redenção agora, que venha um dolce momento para todos. Então, se Deus quiser. Uma boa noite, Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada, e boa noite para todos também. Obrigado, tchau, boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, Denise, boa noite, Ricardo. Boa noite, obrigado, Paulo. E assim encerramos essa live. Espero que tenham gostado e ficamos aqui para as próximas. Muito obrigado e uma boa noite a todos.